Pessoal, vamos lá. Ok? Hoje, em questões importantes relacionado ao treinamento aplicado, coloquei algumas adaptações porque eu fiquei em questões de. Esse porque eu estou fazendo um curso de teatro, nos traz uma problemática muito grande, porque o clássico de Romeu e Julieta e o Bauman sobre a questão da modernidade líquida, isso é pesada, e quando fala modernidade líquida cultural, falamos de família. Sabemos que traz para nós uma questão muito grande entre uma dupla dinâmica, né? Uma biodinâmica entre teoria e prática e teoria entre os Romeus e as Julietas, ligado em aulas mistas, escolinhas de futebol. Então, um treinamento eu coloquei em questões disso em clássico, porque o campo literário brasileiro também, é lógico, nos traz deficiências, como o Victor Coulson, e lá para 1800, né? E aqueles pareceres de campos coloniais ligados à história da literatura brasileira, ok? Pois bem, entretanto, quando falamos sobre corpos dicotomizados, que eu falo sobre Romeus e Julietas, ao esporte de base, enfatizando as escolinhas e motrivivências, ok? Então, nesse fato, é lógico, eu sempre, como auditoria, eu sempre vou apresentar e publicar o diretor, né, que abriu o curso. Ali tem alguns lugares que no Palácio de Anchieta, e também a primeira igreja do Carmo, ali no centro de Vitória, e tem outros lugares que nós também participamos ali do roteiro, ok? Então o José Celso, ele sempre está apresentando aí, está ali no Face. Então traz uma tela digital de teoria e prática, uma dupla dicotomizada, porque tem momentos que nós somos teóricos, momentos que nós somos mais práticos, traz uma dupla, né, dupla dinâmica. Então eu coloquei entre essas aulas mistas entre teoria e prática, Romeu e Julieta, porque muitas vezes tem que haver uma teoria, tem que haver algo harmonioso, que vai harmonizar fatos importantes, né, entre cliques, sei lá, o que ocorre em questões que a gente vai adaptando palavras morfológicas em adaptações. Embora eu coloquei o campo de coordenação, coloquei a Marcela Santiana desde 2005 a 2008 que me formei em educação física, formação, ou está os fragmentos entre teoria e prática, colocando um clássico de atividade física adaptada, avaliação física e outros pareceres. Eu coloquei aqui os campos bibliográficos, as equipes multidisciplinares, também com livros, também outras autorias e professores, no tempo disponível, porque o Romeu e Julieta, nessa dupla dinâmica entre o lazer ilusória e celtas, né, como coloquei, celtas focando no dicionário Voltaire, o dicionário Voltaire que nos traz o que? Sobre celtas são muito não questão de ilusórios, mas uma mostricidade imaginável, ligado à coragem, à virtude, à disposição, os campos de acondicionados, nos meios científicos locomotriz, em busca de uma coletividade, em busca de uma utopia, de um sonho que possa haver essa harmonia entre a prática e a teoria. Eu coloquei Romeu e Julieta, estou participando desse roteiro, e é lógico em 2025 que esteja aí sendo publicado, ok? Então, eu como coloquei a questão de teoria e prática, lógico, é bom fazer sempre um concurso, um curso motor que possa expressar também o sentimento e as motivações. Embora o miocárdio principal é a corporeidade, miocárdios e pensar, sentir e agilidades, ok? O miocárdio, ok? Então, nesse fato, vou colocar aqui de novo, o, 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 o,
A temática é treinamento aplicado, uma dupla biodinâmica ou dinâmica, Romeu e Julieta, corpos dicotomizados, que há um fragmento muito grande entre essas identidades. Há termos que até o Voltaire, que eu coloquei, e Pereira, 1996, sobre motricidade transformadora, que ela coloca umas colocações importantes, que ela entra em debates ímpares e pares ligados à cunha. E eu coloco questões que a transformação é uma técnica mais corporal e mais humana. A técnica ela está ligada ao campo social do ser humano. E como o ser humano é humanizado em seus verbos, essa coisa de verbo é uma coisa, é uma forma. Essa coisa de verbo é você ou é eu. Essa coisa é uma forma, é um sujeito, ou só um campo subjetivo ligado a palavras e letras entre doutores e doutoras? Será que essa coisa é uma criança que não traz-nos a inocência, que é a motrivivência ou vivência onde nós vivemos? Será que essa coisa é uma sílaba que só aplicamos e colocamos? Então, deixo sempre essas questões essas prosas ligado aos pareceres em auditorias em campos digitais. Nas telas digitais, você vai pesquisando, você vai perguntando, você vai colocando, enfatizando entre as escolinhas, que tem escolinhas de futsal, tem escolinhas de esportes que tem meninos e meninas, e ou seja, os campos epígrafos, né? Epigramas, né? Epigenéricos, nos traz fatores importantes na educação infantil. Embora já falei, que eu falo que eu sou auxiliar de corte, na minha carteira de trabalho, de identidade distintivo, é lógico que esse parecer nos traz uma especialização em educação infantil. E motricidade, ou seja, maliciosa ou motricidade manejada, traz fatores importantes. Quem veio primeiro, Romeu ou Julieta? Quem veio primeiro foi a motricidade ou a psicomotricidade? Qual é o melhor? É a árvore ou os ramos? A árvore histórica, genealógica, traz poderes grandes de fileiras de formigas atômicas ou formigas carimbais que querem acabar com nossos sonhos na época dos celtas. Estou falando dos celtas porque eu já falei com os senhores e com as senhoras sobre a linguagem e os seus poderes equivalentes entre a magia e o imaginável entre as letras. Ok? Vamos lá. Pois bem, então, entre esses fatores, é lógico que na época, em 2004, até 2008, as equipes entre os coordenadores na época eram Marcelo Nunes, e tinha outros campos de reitorias e também professores ligados também ao núcleo de vários núcleos que eu coloquei aqui. Não tem como ter uma teoria prática entre discussões e debates com os próprios professores, os campos indiretivos e diretivos. Muitas vezes na própria sala de aula havia debates, mas tinha que ter um núcleo entre esses sítios ligado ao locomotriz. A palavra locomotriz eu falo o quê? Logo existo, logo percebo. Eu usei o conceito, né, de... É lógico que o Cunha usa mais o Spinoza, eu tento usar o desgastado, né, que é o próprio desgaste, né, como é que é desgaste, né, que fala, né, esse filósofo. Na linguagem entre doutores e PhD em letras, é uma fábula entre perceber e existir entre as sílabas, porque o próprio simbolismo ele fica entre identidades plurais e apluralistas, policistas, poliéticas, patrísticas, escolásticas e padronizadas nos seus campos de doutores e seu linguajar no dia a dia diário. O movimento é a sua seletividade, que nos traz o egocentrismo entre a sua própria coletividade, como doutores e pós-doutores. Então, a linguagem e a sociabilidade entre a linha de escolinha